Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Nepcast. Hoje a gente trouxe um assunto bem legal, que é do nosso dia a dia também. Daqui a pouco eu falo sobre o tema. Hoje estamos com a Mariana Gulin. Eu vou chamá-la de Mari o tempo inteiro aqui, porque ela é minha amiga de infância. Eu vou ler aqui o currículo dela, porque é um currículo muito extenso, Mari. Mas vocês vão ver. Ó, a Mari, ela é empresária já há mais de 20 anos, coach de produtividade, mentora de gestão de tempo para empreendedores, especialista em autossabotagem, guardem essa palavra, analista comportamental, é mãe, dona de casa, mulher e ainda ela é embaixadora da APAE Paraná. E hoje a gente convidou ela para vir falar aqui sobre autossabotagem, que é um tema muito legal de a gente falar, que faz parte do nosso dia a dia e às vezes a gente acaba não percebendo, né, Mari? Eu acho que a gente vai falar muito disso. Bastante. Quero te agradecer a tua presença, teu tempo, Mari. Obrigada a vocês mais uma vez. Que bom que você está aqui com a gente. Eu acho que vai ser um papo bem legal aqui hoje. Com toda certeza. Mari, eu queria que a gente começasse pelo começo, né? O que é autossabotagem? Porque todo mundo fala, a gente ouve muitas pessoas postarem nas redes sociais, a gente escuta em lives, mas muita gente não sabe o que é autossabotagem. O que é? O que envolve a autossabotagem? Conta aí pra nós. A autossabotagem, ela tanto pode ser consciente como inconsciente. De que formas? É como se a nossa mente fosse travada antes do nosso corpo entrar em ação. Eu acho que a forma mais fácil e mais clara de explicar o que é uma autossabotagem. Então, é você deixar de entrar em ação porque alguma coisa travou antes de que você entrasse. E isso tanto, como eu comentei, tanto pode ser consciente como inconsciente. Você tanto pode se autossabotar de forma consciente, de propósito, como já no automático, digamos assim, né? A autossabotagem são as nossas crenças limitantes. Ótimo, excelente. Que é o que vem, né? São pensamentos, frases que nós ouvimos, alguma coisa que a gente viu, sentiu, ouviu em algum momento na infância e que acabamos trazendo para a vida adulta e que lá atrás fazia sentido. E que na vida adulta passa a não ter mais. Eu até brinco assim, que é como se você tivesse uma tala no dedo na infância, e que tem um sentido do porquê, né? Você quebrou o dedo lá na infância e ela tem um porquê existir. E você carregar essa tala no dedo até a vida adulta. Ela passa a não ter mais sentido na vida adulta. Não tem um porquê. Por isso que ela passa a bloquear com relação a alguns resultados. A autossabotagem, eu brinco até que ela é a mãe da nossa procrastinação, que é uma palavra que tá muito em alta também, né? Que a gente usa muito, né? Bastante gente falando isso também. A autossabotagem é um estado que a gente está, é um pensamento, é o quê? Como é que ela entra em evidência? Não é você que é o sabotador. Tá, é isso que é importante deixar bem claro, assim, não é a pessoa, são os pensamentos da pessoa. Então, não é uma coisa que é imutável. Como são os pensamentos, a gente consegue mudar, tá dentro do nosso controle. Então, tudo é uma questão de escolha e de você saber como fazer a reprogramação desses pensamentos. E como que a autossabotagem, ela aparece no nosso dia a dia? Existem pessoas que são mais sensíveis, menos sensíveis? Como é que isso funciona no dia a dia? E como é que, enfim, como é que aparece? É como se fosse uma depressão? É isso que eu queria entender um pouquinho mais. Acho que todo mundo gostaria de entender um pouquinho mais sobre isso. Não, a autossabotagem, ela pode vir a desencadear patologias, com toda certeza. Só que, como ela aparece… É legal até isso, porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Ah, que legal. Todo mundo tem pensamentos sabotadores, então fique tranquila, não é nada fora né? Então, você não tá fora do comum. Assim, todo mundo tem pensamento sabotador. E é legal também falar isso, porque nós temos 9 tipos de pensamentos sabotadores isso que eu ia distintos e que trabalham em grupo. Junto ainda com o crítico, né? O que é o crítico? É tanto a nossa autocrítica com relação a nós mesmos, como com relação ao meio, como com relação também às outras pessoas. Então,
sempre tá atrelado. Eles trabalham em gangue, em resumo, Elaine. Esse é o resumo dos pensamentos sabotadores. Os pensamentos em gangue e te sabotam e te travam antes mesmo de você conseguir agir. É isso aí. E quais são esses pensamentos? Você podia contar alguns aí pra nós? Eu trouxe a minha cola, porque como são 9, às vezes eu até esqueço algum aqui. Normal, Então, né? se for pegar aqui, eu vou acabar colando. Pode colar, não tem problema. Primeiro deles, que até vem na listinha, seria o insistente, que tem bastante gente que percebe isso no dia a dia, que é o insistente, ele é o vulgo perfeccionista. Ah, entendi. O perfeccionismo não é algo ruim se ele não interfere nos resultados da pessoa. E todo pensamento sabotador, ele só se torna sabotador quando começa a interferir nos resultados. Então gera, né, uma procrastinação em algo que precisaria ser executado e coisas afins. Então o insistente, como é o perfeccionismo, então é como se fosse aquela criança na escola que era o caderno referência da sala. Entendi. O coleguinha faltava, a professora virava e falava assim: pega o caderno da Elaine. Não porque era o caderno, tá, gente? Nem o meu. Pega o caderno da Elaine, que ele tá sempre perfeito. Então, ia pras reuniões, os pais iam pra reunião na sala, os pais só recebiam nota 10, porque a criança era perfeita, não sei o quê. Então, por isso que eu digo que eu brinco da talinha. Então eram soluções que pra vida ela ficava em evidência lá na infância. E pra ela era muito bom. Lá na infância, e que acabou trazendo esse perfeccionismo pra vida adulta, e chega na vida adulta, acaba interferindo, por exemplo, na entrega de um projeto, porque ele quer ficar sempre buscando o melhor, porque não tá satisfeito, nunca satisfeito com o que foi feito, sempre achando que pode melhorar mais um pouco. E daí ele nunca vai entregar esse projeto, porque ele acha que sempre tá imperfeito, sempre tem uma coisa imperfeita. Pode até entregar, mas às vezes até interfere nos prazos, assim, sabe? Porque pra quem tem esse tipo de pensamento muito forte, muito presente no dia a dia, aquela premissa do antes feito que perfeito chega a ser absurda. Entendi. Então, ele não concebe se tem uma vírgula que não está de acordo com o que ele considera perfeito, né? Tem mais isso. Porque a perfeição, no caso, é pra pessoa. O perfeito pra mim não é a mesma coisa que o perfeito pra você. Claro. Então, e é nisso que acaba gerando prejuízo, né? Porque interfere realmente no resultado. Por isso que eu digo da procrastinação. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que a gente poderia falar em outro momento isso, mas agora que veio o perfeccionista, me veio isso na cabeça. Quando eu sou perfeccionista no trabalho, necessariamente eu sou na minha vida pessoal ou não? Como é que isso funciona? Não. Como eu falei, são 9 mais do crítico e eles andam em gangue. Então tem várias formações, digamos assim, de resultados de pensamentos sabotadores. Não são sempre os mesmos que afetam a todo momento e em todas as áreas da nossa vida. Ah, tá. Então uma pessoa perfeccionista, talvez ela se revele em outro momento com outro pensamento sabotador. Tá. Pode ser que ela tenha um grau de perfeccionismo mais presente, por exemplo, no profissional em determinadas tarefas específicas do profissional. Entendi. E de repente, na vida pessoal, ela é uma bagunceira em casa, alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Não são sempre os mesmos. Tá. Todo mundo tem todos os tipos de pensamentos sabotadores e eles incidem em diferentes momentos e diferentes áreas da vida também. E talvez pode ser que incidam em momentos também que eu esteja mais fragilizada, talvez. Com toda certeza. Né? Legal. Inclusive, eu até penso no perfeccionista, no momento da entrevista também deve atrapalhar muito, né? No momento de montar o currículo, de eu buscar um trabalho. Eu até eu tive uma cliente até esse tempo atrás que ela estava montando o currículo para entrar no mercado de trabalho. E um dos sabotadores, porque dentro de com todos os meus clientes, eu faço esse mapeamento. Ai, que legal. Então, depois justamente, você conta melhor sobre esse mapeamento. Vou contar sobre essa ferramenta que é muito legal. E a gente trabalha com isso justamente para entender aonde que tá o gap dentro do processo, né? O porquê que ela não estava conseguindo ter o resultado esperado dela. E era justamente na construção do currículo. Que ela montava o currículo e nunca estava perfeito. Ou ia fazer busca de vaga e nunca era 100% tudo que ela encaixava. Então ela não achava a vaga perfeita. Sim, não tem como, né? E isso estava atrapalhando porque ela não estava conseguindo
entrar justamente porque ela não estava se permitindo. Aham. E é nessa que a gente trabalha dentro do… Não, e às vezes até passa pela etapa ali da vaga, chega na entrevista, mas você também não consegue se vender na entrevista porque você tenta ser perfeccionista demais e chega na hora e fala, não, eu realmente acho que não me sirvo para essa vaga. Eu sou menos que a vaga pede, né? E daí você acaba se auto-sabotando na entrevista. Tanto eu sou… Tanto o pensamento do eu sou menos para essa vaga, como, essa vaga é demais para mim. É demais para mim. Legal. Qual que é o segundo pensamento, Mari? O segundo seria o hiperrealizador, que é o workaholic. Ah, meu Deus do céu. O workaholic, ele fica buscando coisas para fazer a todo tempo. Então, seria, por exemplo, um outro exemplo, né, em outro perfil de pessoa, por exemplo. Uma mãe que tá num sábado, por exemplo, num momento com o filho, mas ele fica pensando, não, eu tenho que fazer tal coisa, e tá no celular trabalhando, e pensando, putz, eu tô aqui com a criança, mas eu podia estar fazendo outras coisas. Então, ele não se permite ficar tranquilo executando uma coisa só. Então, ele tá sempre com a mente ativa, pensando em várias coisas para realizar. E daí não dorme, não almoça, não faz exercício físico. E a físico. autocobrança lá em cima ainda também, né? E daí essa pessoa nunca consegue ser realizada. Não consegue ser realizada. E ele também não se permite ter momentos de ócio, por exemplo, né? Porque ele se condena por estar, de repente, sentado numa cadeira lendo um livro. Não posso ler um livro, eu tenho que fazer, de repente, ou… Quando vai ler um livro ou recebe uma dica, de repente, de um livro que não é técnico nem nada. Não, eu vou ler um livro técnico, porque daí assim eu consigo otimizar o tempo, porque é profissional. E acaba não tendo esses momentos relax, digamos assim. Que são muito importantes na nossa vida. Importantíssimos, né? Importantíssimos. A gente precisa descansar, a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa curtir a vida para que a gente consiga realmente gerar produtividade. E os workaholics, na verdade, há um tempo atrás, eles estavam muito presentes na nossa vida, né? Se você olhava, você tinha E era bonito dizer que era workaholic, né? Tinha mais isso ainda. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, pessoal, eu achava bonito ter olheira. Olha que louco que doideira, isso, né? Porque o que representava? Quem tinha olheira era quem estava estudando, quem estava trabalhando, quem estava lutando, quem ia se dar bem na vida. E quem disse? Bem pelo contrário, na verdade, né? Não tem nada a ver com produtividade. Não tem nada a ver com produtividade. Mas só que era algo que embutiam na nossa cabeça na época que a gente fazia faculdade. E o workaholic tem muito disso, né? De achar que estar com a agenda cheia, ele está sendo produtivo. E é bem pelo contrário. Eu não quero entrar em outro tema, mas tem um tema que ele é bem adverso ao workaholic, que é o quiet quitting. Né? Eu não quero entrar nesse tema, mas ele é o oposto do workaholic. Totalmente, né? totalmente. E esses dias, inclusive, eu fiz toda uma discussão sobre isso, porque é o movimento que tem agora. Mas isso eu acho que é papo. Saiu algumas matérias, né, no LinkedIn, eu vi mesmo. Várias. Isso eu acho que é um papo para um outro momento. Terceiro sabotador. O terceiro seria o hipervigilante, que seria um vidente, digamos assim, né? Um apelido para um vidente. O que seria esse? Ele cria possibilidades negativas com relação a tudo. Então, ele começa alguma coisa, ou ele vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, e ele já fica pensando putz, e se a pessoa que tá me entrevistando não gostar de mim? E se eu chegar na entrevista e de repente o entrevistador não tá lá? E se eu passar e daí eu começo e não dá certo depois quando eu começo? E se eu não gostar da emprego? Então, o e se rege. Então, quem tem esse pensamento sabotador muito presente, o vidente, ele cria sempre possibilidades negativas. Então, ele cria planos para tentar trabalhar essas possibilidades negativas, só que nessa ele acaba perdendo muitas possibilidades. Sim, porque ele vai se podando, sempre se podando. Ele não vai dar o próximo passo. E se der errado, ele não vai. Exatamente. E quando ele fica nesse e se, ele volta e não faz. Uma pessoa, por exemplo, que é empreendedora ou que pretende empreender, jamais pode ter esse tipo de pensamento. De jeito nenhum. Porque e se como der que errado? Vai fazer? Então… Né? É bem isso. E o se der errado no empreender é muito presente. É 50% praticamente, né? Exatamente. Então, esse vidente tem muito disso. Eu até brinco, assim, é como se fosse uma pessoa que tá com 5 carros no trânsito, assim, o primeiro carro lá da fila tá pensando em frear, ele já tá reduzindo, olhando pelo espelho, com a plena certeza de que o carro de trás vai bater na traseira dele.
Então é o vidente é muito isso, assim. E esse tipo de pessoa não acaba vivendo muito com medo de tudo, Estresse, assim? o estresse é muito presente, né? Quem Aham. tem esse aí, porque fica sempre com possibilidades negativas. Tem mais isso ainda, né? Uhum. Deve ser bem ruim viver assim, né? Quarto pensamento. Hiperracional. Hum. Eu até brinco, assim, a mulher de gelo, o homem de gelo, porque Aham. é como se fosse que a pessoa pensa. A racionalidade de quem tem esse pensamento sabotador mais alto Uhum. é muito presente. Então, Uhum. quem sempre pergunta, né? Mas isso não faz sentido. Não tem cabimento. Ele Uhum. sempre tá buscando o porquê, o pra quê. Sempre o De porquê forma muito racional. demais. Aham. E acaba além do necessário. E essa pessoa, ela não acaba tendo uma dificuldade de empatia também, Mari? Com toda Pra certeza. entender o outro, né? Com toda Ah, certeza. não, o outro tá doente. Não, mas não pode. Não, mas daí tá morrendo? Não tá morrendo. Vem trabalhar do mesmo Então pode jeito. vir trabalhar, não tem problema, né? É bem nesse sentido não, mesmo. a pessoa tá doente. Não tá doente, isso é frescura dela, né? Exatamente. E essa pessoa acaba sendo bastante rude com os outros, Muito né? rude. E a gente tem que também ter a plena certeza de que a gente pode ter o pensamento sabotador, mas as pessoas que trabalham com a gente também. E a gente acaba, às vezes, Criando até embates, né, na verdade. Existindo embates dentro e julgando as pessoas. E ao invés de ajudá-los e falar, olha, peraí, será que você não pode ver por outra perspectiva? Será que não tem um outro jeito de você olhar essa Por situação? exemplo, assim, se você tem esse racional, né, esse hiperracional mais forte, por exemplo, e eu tenho o vidente. Nossa senhora, Pensa não num vai pra ambiente de frente. trabalho, como que vai? Uma reunião, por exemplo, senta. Eu fico só colocando possibilidades negativas e você racionalmente… Meu, a gente não vai sair do lugar. Você não sabe pensar. Você vai… E o hiperracional tem muito isso do embate. Muito presente no dia a dia. A colocação que você fez foi perfeita. Dentro da empresa. Então, senta numa reunião, por exemplo, a pessoa, ela chega a ser rude nas colocações dela. Exatamente. Se tem uma pessoa que é mais emocional, mais sensível, a pessoa, tipo, vai lá, escorre uma lágrima, a pessoa… Escute! Não é um ambiente pra você ficar chorando aqui. Aqui não é lugar pra você chorar. Força, tem que ter força, tem que ser forte. Exatamente. É bem nesse sentido. Ai, meu Deus do céu, né? Esse aí é bem assim. E eu acho que talvez seja uma dos pensamentos, um tipo de característica de pessoa que a gente acaba identificando mais, né? Talvez. Eu acho que mais por causa da comunicação, porque tem alguns outros que é como fica dentro da cabeça, né? Por exemplo, esse do vidente, por exemplo, o e se, pode ficar muito na mente dele e ele não externar. E esse acaba externando na comunicação. Quinto. O quinto é o mártir. Eu até brinco que é aquele de época de infância, assim. Então, tinha um personagem da Warner, inclusive, que era uma raposinha que falava assim: "Oh céus, oh vida!" Lembra, né? Eu sei qual que era esse personagem, gente, eu não lembro. Não sei. Não lembro bem dito do nome do Também personagem, mas era uma raposinha, assim. Eu lembro dele, mas não lembro do nome dele. E esse mártir, ele sobrevive por causa do vitimismo dele, tentando buscar a atenção das outras pessoas. Então, isso nunca dá certo comigo. Porque dá certo pros outros, mas não dá certo pra mim. Ele tem plena certeza da existência de olho gordo. Esse ele acredita piamente na existência do olho gordo. Não vou contar pra ninguém, porque senão vão botar olho gordo, vai dar tudo errado. E também daí não pede ajuda, e aí gera os resultados negativos. E daí se dá errado, mas viu, ó, eu contei pra tal pessoa, já botaram olho gordo em mim. Exatamente. Né? E esse tipo de pessoa também não é assim, tudo dá errado por causa do outro. Sim. Tudo dá errado, não é por causa de mim, é por causa do outro. É autorresponsabilidade, esse é um que realmente não tem. Eu vejo muito o profissional vitimista assim, né? Eu não tenho a mesma oportunidade que a Mariana. Por isso que ela tá muito melhor profissionalmente do que eu. Porque, veja, o pai dela pode dar porque ela estudou no colégio tal. O pai dela deu toda a oportunidade. Ela pode viajar. Agora eu não pude, não tive isso, né? Então, veja, por isso que ela é muito melhor profissionalmente do que eu. Exatamente. Acontece muito disso, né? Muito.
A Mariana consegue entrar na multinacional porque, veja, realmente, ela foi, né, preparada para ser melhor. Agora eu não, né, então eu vou ficar aqui na empresa que eu tô mesmo e tá E tudo também não bem. busca outras soluções, né? Aham. Então não é que eu não falo inglês porque não me deram estrutura, eu não falo inglês porque, né, eu não falo inglês porque não me deram estrutura, não é porque eu não quero. Exatamente. Né? Eu não tô na Exatamente. faculdade porque eu não tive estrutura, porque eu não tive apoio do meu pai. Não me Não é deram porque eu não quero, oportunidade, não me não deram tive. oportunidade. E é sempre o não deram. Não é, ele não vai atrás. O vítima, ele depende dos outros para ele ter algum resultado. Então, na resolução de problemas, por exemplo, ele não resolve problemas, porque ele espera os outros resolverem para ele. E daí sempre, o outro não resolveu, né? Então. Pois é, veja. Então ficou, não né? consigo. Porque tem uma pessoa lá dentro da empresa que foi lá e falou mal de mim, então acho que foi isso que Porque meu chefe pega no meu pé. Meu chefe me pega no meu pé, meu chefe me expõe o tempo inteiro. Tem e também muito não disso. tem, muito. E é isso que é legal também, conversar sobre autossabotagem, e a gente começa a perceber. E mais uma coisa, não é a pessoa, né? Volta a ressaltar, não é a pessoa que é sabotadora, são os pensamentos dela. E ela, quantos anos faz que ela tá nutrindo esse vitimismo dela pra mudar? Não é assim. Demora. Não é assim. Então, por isso que tem que criar uma estrutura, um plano para conseguir fazer a mudança desse tipo de pensamento. E ou também já escutei, porque meu chefe só uma vez eu perguntei, né? A pessoa falando que o chefe só pegava no pé, que só criticava, isso aqui. Eu falei, mas você já perguntou pra ele por quê? Imagina, capaz. Eu não vou perguntar pro meu chefe, mas pergunta, Ué, se você acha isso, por que não senta e conversa? Não senta e conversa com ele, tô achando que você tá pegando no meu pé, que eu não tô com corpo por causa disso. Se posiciona, mas será? Então as pessoas. Aí emenda um outro sabotador. Não, mas e se ele falar que eu preciso fazer alguma coisa que eu não sei? E se ele me mandar embora? E se ele mandar embora? Exatamente. E eu já cheguei a falar, e se ele te mandar embora, tem um mercado inteiro lá fora esperando por você. Então, levanta a cabeça e vai. Mas entende quando eu digo que um trabalha junto com o outro? Vai puxando o outro. E daí gera a bendita da procrastinação. E acaba continuando no mesmo lugar e não muda o movimento. E não muda. É bem isso. Sexto não, já me perdi. O inquieto agora é o sexto. É o sexto, me perdi. O inquieto é o sexto. Eu brinco até que esse é que nem aquela pessoa que fica zapeando, assim, ela acha alguma coisa que ela quer assistir, mas ela continua porque ela quer sempre procurar algo melhor. E ela acaba perdendo oportunidades justamente por causa disso. Nunca tá insatisfeita. Nunca tá satisfeita. Então ela tá sempre em busca de algo mais legal. Nunca tá insatisfeito, né? Desculpa, nunca tá satisfeita. Então tá sempre em busca de algo mais legal, de algo mais interessante, algo melhor. Ele nunca tá satisfeito com o que ele tá realizando naquele momento. Então é uma pessoa, por exemplo, entra numa empresa e continua buscando oportunidades, mas acaba deixando de lado as tarefas que ele tá fazendo ali. Não é porque ele não está satisfeito ou que ele não tá executando dentro do trabalho. Mas ele não tá se dando oportunidade também de estar ali dentro, né? Ele acabou de entrar e já tá buscando outra oportunidade. Então, esse acaba deixando de fazer muita coisa. No sentido de, começa, é a tal da muita iniciativa e pouca acabativa. Entendi. Então, começa várias coisas ao mesmo tempo e acaba não terminando nada. É uma pessoa de muitas ideias. Somente ideia. É uma pessoa. E essa pessoa, querendo ou não, ela acaba se tornando infeliz, né? Porque ela nunca tá feliz com o estado atual dela. Elaine, eu acho que todas as pessoas que têm vinculado e têm muito forte algum pensamento sabotador, acaba gerando algum tipo de infelicidade, de insatisfação, que é aquilo que eu comentei, que pode gerar algum tipo de patologia que seja. Independente, porque essa parte médica também não me compete. Mas pode desencadear, assim, em algum tempo, dependendo da intensidade, com toda certeza. Porque eu fico imaginando essa pessoa que sempre tá procurando, ela nunca vai estar satisfeita com o estado atual dela, né? Eu tô aqui trabalhando como assistente administrativo, mas eu poderia estar lá trabalhando como analista ganhando mais. Então eu vou correr pra lá. Então ela sempre tá correndo. E de repente tem uma vida de assistente. Porque não se dá tempo pra crescer, de repente, em nenhuma empresa. Esse tipo de característica não é muito da geração que a gente encontra agora entrando no mercado de trabalho? Nós estamos num momento de bem forte, na verdade, de pensadores inquietos. Porque essas últimas gerações, né, tem essa angústia de resultado rápido e é exatamente o que eu acabei de falar. Às vezes a pessoa passa a vida como assistente ou acaba passando a vida num nível básico de inglês porque fica, de repente, mudando de escola em escola porque não se dá a oportunidade de
de aprender, aprender desenvolver. e desenvolver as habilidades Aham. que precisa. Aham. E o desenvolvimento, ele tem um tempo. Com toda Né? certeza, Seja é o teu construção, desenvolvimento né? profissional, ou de uma língua, ou de qualquer tipo de conhecimento, você Construção. tem um tempo. Até dentro das relações. Sim, claro. Até as relações pessoais. Aham. Você começa a namorar. Você tem o início de namoro e isso vai fortalecendo ao longo do tempo. E até os ou casamentos. enfraquecendo. Quantos casamentos curtos que você vê hoje em dia, de repente tem incidência disso. Aham. Não consegui o resultado que eu queria, ou cria expectativas que precisam de uma construção Uhum. pra ter, né, construída Aham. o resultado que é esperado. Esse aí eu consigo ver bastante hoje em dia. Entrou na empresa, nossa, mas eu já quero ir pro C-Level. Calma, né? Construa. Vai chegar uma hora que você vai poder, mas você vai ter que ter todo um aprendizado. Você tem toda uma trajetória dentro da empresa para você chegar no C-Level. Não é de um dia para o outro, né? É. Ou me formei e já quero ganhar 8 mil reais por mês. Ou Não já vai. entrei na empresa, já quero promoção em pouquíssimo tempo, mas Uhum. isso a gente tá vendo muito, na verdade, né? Não só dentro de currículos, de ver 6 meses, 1 ano no máximo. Se ficou 1 ano, meu Deus do céu, tem muita empresa que já tá parando para perceber diferente com relação, já tá fazendo um link de análise, por exemplo, dentro de currículos. Se tem uma faixa etária, por exemplo, se a pessoa ficou 1 ano, já começa a ver diferente. Então, essa pessoa tá numa faixa etária que tem essa inquietude. Uhum. Então, se ficou 1 ano, já dá para considerar que teve uma constância. Uma constância. Mas 1 ano. É muito pouco, né? É muito pouco. E 1 ano não dá tempo nem do aculturamento total da empresa, né? Você não consegue se aculturar em 1 ano. É muito difícil. É bem complicado isso. Você trabalha com recrutamento também, Mari. Eu acho que você deve perceber bastante isso. Acaba se tornando muito evidente nas entrevistas também. Quando você faz aquela pergunta, de onde você se vê daqui 5 anos, né? O que você pensa daqui pra frente? As pessoas acabam se entregando esse pensamento sabotador. Bem né? isso. Exatamente isso. Próximo, Próximo é o controlador. que é o 8º? É o 7º. O 7º. Me O perdi. É por isso que eu trago sempre, que eu sempre me perco, porque são bastante. O controlador, ele precisa estar a par do que acontece, tanto com relação ao que ele faz, como com relação ao que os outros fazem. Uhum. Então, tem que passar sempre por ele. Uhum. Então, é como se fosse aquele chefe que não dá autonomia. Ele delega, mas ele não dá autonomia, no caso, pro funcionário executar e realizar o processo. A partir do momento que você delega, você entrega. Você entrega. Uhum. Se você delega dando as orientações, a pessoa vai cumprir e vai chegar o mais próximo possível das suas expectativas como chefe, no caso, né? Sim, Como quem tá claro. delegando. Se você não dá as orientações, aí você precisa estar no controle. Uhum. Então, mas daí tem mais um ponto. Se ele precisa controlar, como é que ele vai dar todas as autonomia para a pessoa? Ele não vai precisar mais executar. E como que ele fica se ele não vai ficar no controle? E ele fica maluco daí? Não, geralmente a gente vê muita liderança com esse controle, né? Não passe o e-mail sem passar para mim, que eu preciso ler o teu e-mail antes de você passar para frente. Deus o livre, você passa de um jeito diferente do que eu escreveria, né? Então ele quer realmente controlar. E ele acaba deixando perdendo. Ele acaba deixando a equipe maluca. Deixa maluca, perde prazo, que foi o que eu comentei, que é um dos principais problemas, né? Essa interferência dentro do resultado que precisa acontecer. Porque se você, por exemplo, assim, precisa sempre passar para a pessoa. Aquela pessoa tem as tarefas da agenda dela. Sim. Se ela precisa ainda introduzir as minhas coisas dentro da agenda dela, ela tem as dela, as minhas e do restante do time. Se for um time de 4 pessoas, como já é que é a agenda dessa pessoa? Demais. E também tem aquela pessoa que ela quer fazer reunião com todo mundo durante toda a semana. Meu Deus, quero ficar vendo, quero controlar cada passo, cada... Nós estamos num momento agora que está ainda sensível dentro de algumas organizações com relação, por exemplo, ao trabalho remoto. Justamente por causa disso, por causa de líderes que têm um alto grau de controle. Logicamente que existem posições que não dá para ficar 100% de forma remota. Sim, não tem. Outras tem como. E dentro dessa busca, por exemplo, né, que trabalho junto com recrutamento e seleção, a gente vê muito isso, por exemplo, na área de TI. Como é que eu vou controlar o resultado, por exemplo, sabe, que começa a interferir. Olha o tanto que pode interferir, na verdade. Fala, e se ele não fizer das 8 às 18, se ele fizer das 10 às 20?
Se ele fizer das 10 às 20, ele fez. E Check. tá tudo bem. E que ótimo. E se ele tá entregando, tá tudo bem. Né? Mas é que realmente a gente vê também bastante líder, né? Com esse perfil. E eu fico imaginando como é que foi durante a pandemia. Né? Que todo mundo foi pra home office. Como é que esses líderes fizeram? Como é que eles controlaram? Deve ter ficado maluco. Com toda certeza. Quem tem esse tipo de pensamento sabotador mais forte, gente do céu, deve Ficou ter lá pirado. na rede social. Botou, porque tem, né, Uns uns controles controles de jornada que dá pra colocar nos computadores, né? Próximo. O 8º, que é o prestativo, que eu brinco que até o ajudante do dia. Esse tem bastante, ele é bem incidente em grande parte das pessoas. Mais uma analogia com relação à infância. Era aquela coleguinha que chegava na sala, a professora falava: quem que vai ajudar a tia hoje a distribuir? Ele era o primeiro. E ficava inconformado se a tia inventava de fazer um rodízio, por exemplo. Ou, não, fulaninho, hoje não, hoje vai fazer… Meu Deus. Porque ele também tem essa necessidade de ajudar para ser amado, para se sentir amado. Só a necessidade de ajudar ou a necessidade de aparecer também? Tanto em um como o outro, de fazer com toda certeza. parte de alguma coisa, de né? estar presente. Isso me faz sentir ser parte de algo. Quando eu ajudo, vou ajudar a outra equipe. Me faz sentir fazer parte daquela a dificuldade do dizer não, né, Elaine? Esse é muita dificuldade de dizer não. E esse, a produtividade vai… lá embaixo. Vai na porque hora, ele faz né? tudo pra todos e as coisas dele ele deixa de lado, né? Porque como é que ele vai realizar tudo pra todo mundo e além do que tá fazendo pro restante, vai fazer as coisas dele também? Ele não faz, né? Porque não tem como fazer tudo pra todos. Ele não faz. E é um outro perfil que a gente vê muito presente no mercado também, porque a pessoa ela quer ser a prestativa, quer ajudar, quer aparecer, talvez quer se vender para outros líderes e acaba não produzindo, porque vai fazer tudo, quer fazer de tudo um pouco. É bem isso mesmo. Né? É verdade. E ela anda muito junto com o primeiro pensamento, não vai? Do perfeccionista? Não. Tem outro pensamento que é do perfeccionista. Eu quero ser o perfeito, eu quero saber fazer tudo, eu quero ser o funcionário exemplo, por exemplo. Eles vêm trabalhando, eles podem trabalhar. É uma combinação, qualquer combinação dá pra fazer. Isso aí ele vai fazer todas as combinações. E se der alguma coisa, e se não me aceitarem, eu vou lá pra baixo e vou me sentir Aí entra o vítima. E entra o vitimismo. Tá vendo? Quando um vai ligadinho no outro. Gente, que maluco isso. É muito maluco. E agora ainda, se a gente conversando, você vai ver muito mais presente no teu dia a dia os momentos que você vai parar pra perceber cada um deles. Tá. E o 9? O 9 é o esquivo, vulgo foragido, digamos assim. É o tal sabonetão. O próprio bagre. O sabonetão. É o próprio. Então ele foge de problema, ele foge de tarefa chata, de coisas difíceis. De se posicionar também. Também, não, de jeito nenhum que ele vai dizer, vai falar a posição dele, não. Ele vai, não, mas deixa, fulano resolve. Melhor deixar pra lá, deixar quietinho. Sabe que ele vem o problema, não, vamos deixar aqui, de repente some. Sabe? De empurrar. Esse aqui, ele é o próprio que vai empurrar tudo pra debaixo do tapete. E vai deixar de resolver as coisas que vai trazer resultado. E sempre tá sorrindo, né? Esse não é o sempre que tá sorrindo, tá tudo bem e tal. Daí as pessoas começam a se movimentar pra uma coisa, ele vai ali, se faz presente daqui a pouco foge. Mas é difícil dar trabalho, né? Se é difícil dar trabalho, ele vaza rapidinho. Ele vaza rapidinho. E hoje não são só 9, né? Tem um décimo pensamento aí junto, certo? Ou tô errada? Crítico, né? O crítico, ele é o líder da gangue, digamos assim. Porque ele tá atrelado a todos os 9. Além de todos eles trabalharem juntos, o crítico tá sempre presente. Ele tá lá liderando e puxando a galera, os outros pensamentos. É isso aí. E me conta uma coisa, agora que a gente entendeu cada um dos pensamentos, como que a gente consegue identificar isso na gente ou em alguém da nossa equipe pra gente poder ajudar, um colega? Como é que a gente identifica isso? Todo pensamento sabotador, ele vai gerar algum prejuízo de resultado. Tá. Então, ela não vai realizar alguma coisa que pode trazer um resultado positivo para ela. Que nem eu comentei que a autossabotagem é a mãe da procrastinação. Sim. Existem ferramentas, existe uma forma de você fazer uma testagem, além da consciência, né, Elaine? O primeiro passo é você ter a consciência de que você tá se prejudicando e não tá tendo resultado. Existe ferramenta, existe um teste que dá para fazer e a gente levantar quais são
e qual é a incidência de cada um deles no teu dia a dia. E a partir daí, começar a trabalhar com relação ao que dá para melhorar com relação a esses pensamentos e para ter resultados diferentes. Tá, mas assim, o que eu digo assim, qual que é o limitante? Por exemplo, alguém pode estar escutando aqui a gente conversar e falar, nossa, será que eu sou, sei lá, controlador? Eu tô em dúvida. Ai, mas às vezes eu acabo prejudicando a produtividade, às vezes não. Será que eu sou controlador? A pessoa, ou talvez eu diria o início da consciência ali, né? Qual que é eu diria assim que ele entender se tá gerando prejuízo. Se tá gerando. Porque um dia ou outro você vai gerar prejuízo porque você erra. Um dia ou outro e você todo mundo procrastina, né? Vamos conversar, não tem como. Não tem como. Eu trabalho com produtividade e a gente procrastina. Não tem. Não tem como. Eu já escutei, inclusive, que às vezes é legal procrastinar. É bom procrastinar. Às vezes é bom, é saudável, né? Saudável. Mentalmente. Já ouvi falar muito disso. Mas eu digo assim, qual que é o fator limitante? Eu tô prejudicando todos os dias, eu tô prejudicando 80%. Como é que a gente mede isso? Vou dar um exemplo. Isso, legal. Eu, por exemplo, assim, eu preciso ainda, porque eu ainda estou me enrolando para fazer isso. Eu preciso mandar fazer, por exemplo, o meu visto americano. Tá. Porque tem possibilidade de viajar. Me apareceu uma viagem e eu não tinha. Daí já era. É esse o grau. Que daí sim, então você está num grau que está gerando prejuízo. E daí você pensa, poxa, um ano Olha a atrás oportunidade. eu pensei em fazer, não Exatamente. fiz e tô enrolando. Quando eu começo a sentir esse sentimento de que eu tô enrolando, talvez. E que realmente está gerando prejuízo, entende? E daí aonde que eu vou procurar ajuda, Mari? Então, se quiser, eu posso ajudar nisso. Eu tenho especialização da autossabotagem. Né? Então, profissionais como a Mari, que profissionais de autossabotagem. Isso. E como é que daí funciona o processo? Então, existe um teste que a gente aplica, que faz o levantamento e ele levanta gráficos. Ele levanta um gráfico que a gente consegue identificar quais são e que tem maior incidência que no dia a dia. Então, quais são os tipos de pensamento que estão gerando prejuízo no dia a dia. Tá. Atrelado a algumas tarefas que desencadearam, na verdade, essa consciência na pessoa. Entendi. E a partir daí, eu ajudo, no caso, a pessoa a construir um plano e uma estrutura para que esse tipo de resultado não volte a acontecer. Então, existem estratégias para eu trabalhar no meu dia a dia para que eu consiga ir contra esses meus pensamentos. Exatamente. Você pode citar um exemplo? Um exemplinho. Claro que a gente não vai entregar teu trabalho aqui, mas um exemplo só para a gente tentar entender. De estratégia que a gente usa com relação a algum tipo de pensamento ou dois mais, enfim. Mudança de pensamento. Todo pensamento gera um comportamento que gera um resultado. Isso todo mundo sabe hoje em dia, na verdade, né? A partir do pensamento que eu vou conseguir corrigir o restante do resultado. Então, é uma reprogramação propriamente de pensamento. Então, a partir do momento que eu só penso, e se? Vamos voltar no ponto do e se, do negativo. E se não der certo? E se não der certo, por exemplo, com relação às entrevistas de emprego? Tá. E se não der certo essa entrevista? Chega um ponto que a pessoa chega a se sabotar, que ela não vai, de repente, mais em entrevista. Porque aquilo chega tão pesado nela. Então, aí criar uma reprogramação do pensamento e se. Entendi. Tá, isso existem estratégias. Exatamente. Tá, e quando eu faço esse teste, eu consigo identificar se esses pensamentos eles estão atrapalhando minha vida pessoal e profissional? Eu consigo tentar entender isso? Então, por exemplo, quais estão atrapalhando minha vida pessoal? Quais estão atrapalhando minha vida profissional? Tem como eu separar isso? Dentro desse projeto que eu faço, para a gente fazer esse mapeamento e criar essas estratégias, a intenção é sempre trabalhar 1 ou 2 tipos de pensamento por vez. Por quê? Pensa a sobrecarga se eu for trabalhar 9 pensamentos que estejam me prejudicando em todas as situações da minha vida. Não tem como. Daí o primeiro lá, esqueci o nome. O perfeccionista? O perfeccionista vai entrar em ação. Surta, amor, surta. Imagine. Daí esse vai entrar em ação. Não tem menor possibilidade. Tá. Então me conta uma coisa. Na tua experiência, né, como consultora, é fácil as pessoas identificarem que elas estão com esses pensamentos sabotadores ou não? Elas chegam num momento muito crítico que alguém chega pra ela e fala. Como é que funciona esse processo de... Eu sei que é um processo de eu entender que eu estou com esse pensamento de autoconhecimento. Mas é fácil? É difícil? Como que você tá vendo isso acontecendo aí no dia a dia? Eu acho que depende muito do momento e do
da forma que… O autoconhecimento é a base de tudo. Vamos começar por aí. A partir do momento que ela tem quanto maior o autoconhecimento a pessoa tem, maior facilidade ela vai ter para perceber os momentos que ela está se sabotando, se ela está se sabotando, como, enfim. Existem algumas áreas que são mais fáceis de perceber. Que legal. Quais? Por exemplo, por exemplo assim, em resultados que estão me comprometendo, dentro do profissional, por exemplo. É muito mais fácil a pessoa perceber que está se sabotando, por exemplo, em algumas áreas do profissional. Por exemplo, eu não consigo entregar nada que não passe por mim, do controlador. Eu tenho essa necessidade de estar no controle. Quando a pessoa sabe… E aí, por isso que eu comentei, que quando eu começo a contar, assim, né, tanto dentro do meu perfil no Instagram, que eu falo bastante sobre isso, então a pessoa começa a ler, gente, eu tenho isso, eu tenho um pensamento assim. Quando ela começa a ter consciência de que existe pensamentos distintos, nomes para cada um dos bois, digamos assim, fica mais fácil dela entender os momentos que ela tá sabotando e como que ela tá se sabotando. E daí buscar ajuda pra ajuda. E é claro, né, a gente não pode ir lá, que bom, tem um link lá pra eu fazer o teste, vou fazer o teste sozinho. E faz e pronto, acabou. E vou resolver a minha vida também agora. Não, você precisa de ajuda. Se você está passando por aquilo, você precisa de ajuda pra você sair desse buraco, vamos dizer assim. Não, é um looping, né? É um looping. Senão você nunca vai sair. E hoje, o que você tem reparado mais? Quais são os pensamentos que mais incidem nos profissionais hoje? Qual que é o que ganha ali? Olha, eu acho que depende muito, por exemplo, da faixa etária, como nós comentamos. Porque… Aqui na faixa a gente vai ter uma faixa etária ali, dos 20 aos 30 anos nos escutando. É um perfeccionista, o inquieto, que tem muito essa de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. O imediatismo, né, também. E geralmente as pessoas acabam utilizando desculpa pra justificar que ela tem isso, né? Então o inquieto fala, não, mas é que eu sou hiperativo, eu não consigo ficar parado. E justifica, mas também não tá percebendo, por exemplo, que existe solução. E ele pode buscar resultados diferentes. Só que é muito mais fácil você justificar e deixa assim, as pessoas que se conformem como que eu sou. Eu sou assim, eu não vou mudar. Eu sou assim mesmo e é assim que vai ser e pronto, né? Mas talvez se eu melhorasse esse meu pensamento, eu poderia ter uma performance muito melhor. Eu poderia ser um profissional muito melhor, uma pessoa muito melhor. E às vezes é isso aqui que precisa mudar. Não é nada, né? E é isso aqui, às vezes, que precisa mudar. E você falou no começo que isso vem da infância. Crianças demonstram esse tipo de comportamento, de pensamento? Como eu comentei, né? Eu falei comportamento, falei errado. Mari, desculpa. Pensamento. Como o pensamento sabotador está atrelado às nossas crenças limitantes, as nossas crenças foram desenvolvidas e criadas na nossa infância e a gente traz isso para a vida adulta. Pensamento gera o comportamento que gera o resultado. Na infância… por exemplo, assim, o perfeccionismo, por exemplo, do caderno da Elaine lá, quando virava uma referência na sala, não gerava prejuízo na vida dela. Por quê? Porque ela é uma criança, não depende propriamente de resultados. Porém, se chega, por exemplo, numa adolescência, que ele precisa, por exemplo, prestar um vestibular. Como é que uma criança perfeccionista vai chegar numa adolescência? Quantos casos de gastrite, por exemplo, que a gente estava comentando? O grau de exigência com ele mesmo é muito maior do que necessário. E gera prejuízo físico. Total, né? E tem crianças que vão até o limite, que eu não vou nem, né? Acho que não cabe a gente, mas vão a limites até de suicídio. Né? Isso os resultados… Por conta da cobrança, por conta de pensamentos como esse. E você falou, claro, né? A infância é uma grande fonte desses pensamentos, né? E na nossa fase adulta, será que algum tipo de liderança, colegas podem alimentar esses pensamentos? Com toda certeza. A pessoa já tem isso dentro dela. Se ela tá num meio que acaba nutrindo de alguma forma esse mesmo pensamento que ele vem de lá, ou por exemplo assim, um chefe, por exemplo, que busca sempre o controle, estar no controle. Como é que um chefe controlador vai liderar, por exemplo, um liderado perfeccionista, que tem o perfeccionismo muito alto? Bem difícil. Bem difícil. Imagina o estresse desse profissional. Mas existem situações adultas que podem não é alavancar, mas desenvolver algum tipo de pensamento que até então eu não tinha?
pode ser que não tenha aquele tipo de pensamento específico, mas de alguma outra forma ele já existia e já tem essa sementinha lá de trás. Vem da minha formação. Às vezes por uma coisa que me falaram. Não, Talvez. falaram perto. Não é uma questão de que falaram pra você. Elaine, você precisa ser perfeita. Não. Mas de repente você percebeu que tinha vantagens em ter o caderno perfeito, entende? A minha amiga tinha o caderno perfeito, ela sempre estava em evidência. Então eu entendi que a perfeccionismo é importante. E daí isso eu desenvolvo na fase adulta, na hora que eu for tentar me posicionar ou até provar para as pessoas e que sim, eu sou boa e eu mereço, enfim. Exatamente. Meu Deus do céu. A gente não tem como controlar. A gente não tem como controlar. Assim como os nossos pais não controlavam o que a gente absorveu de informação e o que a gente criou, por exemplo, de crença, a gente não tem como controlar também com relação dos nossos filhos. E a gente não tem também como controlar a gente, né? Se a gente tá com esse pensamento, é muito difícil controlar, não é? É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Tem como. Tem como Daí controlar. Daí entra o profissional para criar estratégias. Então, uma coisa é você mudar, por exemplo, a pessoa, né? A pessoa fisicamente. Então, não é você que é perfeccionista, são os teus pensamentos. O pensamento a gente consegue mudar. Tá. É mutável? Tá, legal. Então, se a gente quiser, por exemplo, conseguir, assim, de forma muito pontual, pra gente já encerrando, a Mari. Se a gente quiser trazer um exemplo de comportamento que cada tipo de pensamento desse nos traz. Por exemplo, o primeiro que é o perfeccionismo. Então, eu quero fazer tudo perfeito. Profissionalmente falando, no ambiente de trabalho. Um tipo de comportamento que eu posso gerar no meu dia a dia, que possa me dar aquele gatilho que, poxa, acho que eu tô com um pensamento autossabotador. Tá, com relação ao perfeccionismo, então. A pessoa, por exemplo, nunca achar que o que ela tá fazendo é bom o suficiente. Então, por exemplo, ela precisa entregar um relatório. Ela fica trabalhando naquele relatório e horas e horas vai até de madrugada e nunca tá perfeito, por exemplo. Com relação ao conteúdo e formato. Tudo. Tá. Não está perfeito. Tá. Ou ela ter uma neura, por exemplo, na formatação do texto. Entendi. Não tá justificado isso aqui. E aquele pessoal que fica arrumando a mesa, assim? Mas daí é patológico, né? Daí é toque. Entendi. É tipo, ou não ela pode ter começado como um perfeccionismo, mas daí já existem patologias, né, nesse sentido. E o e-mail que também sempre tem que estar tudo lido, também é toque, você acha? Ou é perfeccionismo isso? Depende do nível de intensidade, Elaine. Se tá gerando prejuízo, por exemplo, aquela pessoa tem que estar tudo arrumadinho. Interfere, por exemplo, no horário, tá gerando prejuízo no sentido de, se a casa não tiver perfeita, se não tiver tudo organizadinho, tá prejudicando ela até no horário dela sair. Entendi. Tá gerando prejuízo? Prejuízo, tá. Segundo pensamento, um exemplo prático. Tá, o segundo, vamos voltar aqui, do hiperrealizador, que é o workaholic, né? De ficar fazendo, sempre pensando, a mente sempre ativa. Não se dar tempo pra você sentar e respirar. Então, quem não se dá tempo pra sentar e respirar e se sente 5 culpado… minutos, É um ponto de atenção, um sinal de aí atenção. Que eu tenho que olhar e falar, opa, peraí. Não se permitir ter 5 minutos de ócio, por exemplo. Não se permitir ter um tempo pra você sentar, respirar, tomar uma água, sentar, tomar um café. E quando tem, se acha culpado. Exatamente. Se sente culpado. Exatamente. Legal. Terceiro, que é o vidente. É o vidente. É o hipervigilante, né? Que é a possibilidade do e se. Quando a intensidade dos pensamentos do e se, de possibilidades negativas, chegar ao ponto de você parar de fazer, porque só fica pensando no que dá negativo. Por exemplo, não vou pra uma entrevista de emprego, por exemplo, porque chega uma hora que não vai dar. E se não der certo? Quando eu começo a desistir das coisas por conta do pensamento negativo. Por quê? Gera prejuízo. Então, todo pensamento só é sabotador se ele gera prejuízo. Tá. Quarto. Racionalidade, que é o hiperracional. Que é aquilo que você falou, com relação à racionalidade. Começa a interferir, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho. Você passa, as pessoas, por exemplo, não te cumprimentam mais porque, por que você tá dando bom dia? Bom dia por quê? Não é? Então, por que você tá perguntando isso? Sempre buscando o porquê. Então, ou a racionalidade em cima do que tá acontecendo. Entendi. Isso gera prejuízo também. Vítima.
Ó céus, ó vida, né? Ó céus, ó Que vida. esse nunca é a culpa dele, a culpa sempre é dos outros. Então, e quem tem esse pensamento sabotador aqui mais presente, esse é o que eu acredito que tem mais dificuldade de perceber e de assumir. Assumir e agir com relação a isso, né? Porque sempre se a culpa é do outro, a culpa não sou eu que tô com o Ele pensamento sempre tá sabotador. buscando um outro culpado pro que tá acontecendo. capaz Então não até é ele culpa dele, falar, como é que ele vai mudar? É o outro que tem pensamento sabotador, não eu. Né? E ele tá me prejudicando por causa disso. É. Então eu não sei, né? Na minha percepção, eu acredito que esse seja o que mais tem dificuldade de identificar e de assumir e de mudar. Então, assim, quem tá ali com um sinalzinho de que tá se fazendo de vítima, ou pelo menos já escutou isso, é a hora de ligar o alerta. Né? Quantos, de repente, amigas assim, eu não faço isso porque eu tenho 2 filhos. Quantas vezes já escutou isso? Muitas. Eu não posso fazer não sei o quê porque tenho que ir pra casa, porque tem marido, tem filho em casa, você… Tá, mas todo mundo tem. Ou eu não posso trabalhar porque eu tenho filho. Então. Ou, não, eu não sou chamada para entrevista porque eu tenho filho. Né? É claro, a gente sabe que existe toda uma situação no mercado, mas tem mulheres que trabalham. Você trabalha, eu trabalho, você tem filho, eu também, e tá tudo certo. Exatamente. E a gente consegue, a gente dá conta. E dá tudo certo no final. Né? E entra a gestão do tempo aí. Exatamente, também, né? O inquieto, que é aquele que muita iniciativa e pouca acabativa. Então começa a perceber se você realmente tá terminando os seus projetos. Ou se começa muita coisa e não termina. Ou fica 2 meses num emprego, porque não cresceu do jeito que você esperava, sai, vai buscar um mais legal, mais 3 meses, sai, vai para o outro. Pare para perceber o quanto você realmente vai crescer assim. Ou você vai passar uma vida como assistente. Tá, legal. Controlador, que é o que a gente comentou, o que tá gerando, por exemplo, né? Os chefes, por exemplo, né? Que tudo tem que passar por ele. Antes de, por exemplo, ser entregue, de repente, para cliente. Então, por que não criar estratégias para você conseguir ter? Então, passa inteira a informação que você quer. Talvez seja até aquele chefe que tá com a agenda extremamente cheia, né? E daí ele não consegue mais achar mais buraco pra nada, né? Não tem, com toda certeza. Ele não vai… É um indicativo aí que com você toda certeza. É super controlador. Com toda certeza. O prestativo com o ajudante do dia, quando você começa a não fazer mais as coisas por você. Quando você começa a dizer muito mais sim do que não para as outras pessoas. Quando você tem medo de dizer não para as pessoas por achar que vai desagradar. Mas eu acho que esse também é difícil de identificar, né, Mari? Ou não? Não. Não? Quando eu coloco, por exemplo, caixinha de pergunta, quando tem relação, quando eu falo de sabotadores, eu gosto sempre de colocar isso. Porque muita gente fala, eu tenho dificuldade de dizer não. Entendi. E daí isso também. E esse é um sinal muito presente desse do prestativo. Porque o prestativo, ele quer fazer tudo pra todo mundo. E tá aí ele, né? Onde que ele fica nessa história? E pra ele chega, quem tem esse tipo de pensamento muito forte, ele acha um absurdo se priorizar. Entendi. E ele tem muito medo de deixar o outro triste, o outro de frustrado, desapontar. De dizer não, da pessoa vai gostar menos de mim se eu disser não. E o que a pessoa vai pensar de mim, né? Claro, mas a vida inteira você disse sim, logicamente. Provavelmente as pessoas vão estranhar se você disser ou não. Só que também pode ser que você considere respeito. Sim. Porque isso é muito… Elaine, você não imagina o tanto de gente que depois que a gente trabalha essa parte de sabotagem e que começa a dizer não. O tanto de gente que eu escuto fala assim, Mari, você não tem noção do posicionamento do meu colega com relação a mim quando eu disse que eu não ia realizar aquela tarefa pra ele, porque eu tinha as minhas tarefas pra fazer. Que legal. Muda o posicionamento da pessoa. Que legal. É muito legal. Que legal. É muito legal. Que legal. E o último é o esquivo. O foragido, aquele que adora empurrar pra baixo do tapete, que não resolve nada. Então, quanto que, de repente, as coisas que você tá deixando de resolver não tá gerando prejuízo pra você? E não dá pra confundir o esquivo com o dizer não, né? Não. A gente não pode. Uma coisa é você se posicionar e dizer não, não posso fazer isso contigo, Mari, porque eu tenho um outro compromisso e no momento que der a gente conversa. Isso não é o esquivo. O esquivo é, não posso. Não, o esquivo é deixar de lado. Então faz conta que não vê, não toma nem conhecimento. Ele não nem resolve. Falo que não. Nem falo que não, eu finjo que não vi. Ele finge, pode mesmo, se é difícil, se dá trabalho, se é muito longo de repente, filme pra assistir, por exemplo. Não, cara, é muito longe, não gosto, eu gosto de coisa rápida. Entendi. Só gosto de série porque assiste, pronto e acabou, assim, sabe? Então, eu não gosto de filme porque é muito comprido. Já escutei isso.
Eu não assisto mesmo porque eu durmo. Já escutei isso Pois também. Pra que eu vou sentar e assistir porque eu durmo? Eu não vou no cinema porque eu durmo mesmo. Eu não gosto de ler livro, eu prefiro só escutar, porque livro também tem bastante disso, na verdade, e demora, né? Enfim, são tarefas que são consideradas chatas. Trabalhosas, difíceis. Não vou arrumar a cama, porque eu vou Eu vou deitar de novo. Essa eu já escutei também, vou gente. bagunçar de novo mesmo à noite, então deixa ela desarrumada. Pra que eu vou... Do meu filho, inclusive, já escutei isso. Mãe, pra que eu vou arrumar a cama, mãe? Dormir de noite, eu deito e durmo de novo. Meu Deus. Eu não sei, eu odeio deitar em cama desarrumada. Gente, eu não consigo sair de casa sem arrumar a cama. Eu não consigo olhar pra cama desarrumada, eu tenho vontade de... Eu não consigo... Sabe quando você deitar em cima? Não consigo. Esse talvez, eu achava que era toque meu. Perfeccionismo, quem sabe? Já que não tá gerando tanto prejuízo. Deitar naquela cama desarrumada, meu Deus, eu preciso que esteja mais bonitinha a cama. Legal, Mari, muito bem. Então, identifiquei, já criei um alerta aqui. Como é que... Eu queria que se passasse o teu canal, né? O teu contato aqui, teu Insta, pra gente poder, né, conseguir, né, saborear mais desse conteúdo, vamos falar assim. Claro, no Insta do NEP a gente vai divulgar, no nosso canal aqui do NEP a gente vai divulgar toda essa nossa conversa. Também vamos trazer mais conteúdo. Mas eu quero saber mais da Mari, né? Qual que é onde que a gente te acha? Tá, meu canal então, meu perfil dentro do Instagram, Gulin Mariana, então é o sobrenome antes do nome. Gulin com N. Com N. Gulin com N, Gulin Mariana. Gulin Mariana. Então lá já tem bastante conteúdo que eu falo sobre cada um dos sabotadores, inclusive essa semana, né, no caso agora, não vai passar agora, mas eu vou produzir o conteúdo mais especificamente, usando desse conteúdo de sabotadores. Eu tô sempre falando sobre isso. Não, e é muito legal, porque você traz muita situação do dia a dia, você fala, opa, será que eu tô envolvido nisso? Né? Exatamente isso, para trazer essa consciência, porque não é, como você comentou, se você não sabe sobre, acho que é normal, é normal esse tipo de pensamento. Mas, cara, se tá gerando prejuízo, não é normal, não tá certo. É muito legal que você traz um jeito muito alegre também o conteúdo. Então é legal, é bacana ver. A gente dá risada, tem que ser leve, né? Dá risada e a gente mesmo, né? Ele fala, meu Deus, eu faço isso. Tem que ser leve, tem que ser leve. Por isso que eu ainda comentei que quando eu coloco ainda a caixinha, se eu faço algum tipo assim, falando de autossabotagem, eu gosto de colocar principalmente sobre aquele da dificuldade de dizer não. Sim. Porque, às vezes... Tá gerando tanto prejuízo, a dificuldade de dizer não, e a pessoa não... fala... Mas daí a culpa é do tempo. Então aí volta a bendita da desculpa, né? É mais fácil. É mais fácil. Então, @Gulin Mariana. Então isso. tá já. Então quem quiser saber mais conteúdo, encontrar a Mari, liguei um gatilho, preciso da tua ajuda. Me manda mensagem, a gente troca ideia, vamos conversar sobre. Também vocês podem procurar a gente lá no NEP, que a gente vai ter o prazer de ajudá-lo e vamos tirar esse pensamento sabotador aí da linha, né? Pra gente poder produzir, pra gente vamos poder levantar crescer. eles, pelo menos, pra gente saber onde eles estão. Exatamente. Porque inimigo a gente tem que ter à vista. Claro, com certeza. E acho que uma coisa que você falou, Mari, é muito legal. Todo mundo tem esses pensamentos. Todo mundo tem. Né? Então a gente não pode se recriminar que nós temos, né? Todo mundo tem. Só que não pode nos prejudicar. Exatamente. Né? Se estiver prejudicando, tem que agir para que a gente consiga se tornar produtivo e não tenha prejuízo no nosso dia a dia. É isso aí. Então, tá joia. Mari, muito obrigada pela conversa. Obrigada a você, meu amor. Foi muito legal. Eu acho que é um assunto assim que faz muito parte do nosso dia a dia, que a gente tem que estar em alerta. E estar presente. Né? Tem que estar presente e parar de usar desculpa e agir, porque faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte do nosso, da nossa autoanálise, né? E do crescimento, com toda certeza. E do nosso crescimento pessoal e profissional. Com toda certeza. Muito com obrigada. Com toda certeza. Muito obrigada obrigada. a você, mais uma vez. E vamos conversando. Com toda certeza. Obrigada, pessoal, pela atenção e logo estaremos com outro NEPcast aí em ação.